eu quero falar sobre 4 itens para você crescer no seu relacionamento com Deus. 4 coisas. Eu gostaria de falar 4 coisas para você crescer na sua intimidade com Deus. E a primeira delas, eu vou começar com a primeira coisa que durante as últimas semanas eu tenho refletido sobre isto. E ela é tão necessária, tão crucial para o seu crescimento espiritual e que comumente a gente se esquece. E a gente deixa de praticar essa coisinha tão necessária para que você possa crescer na intimidade com Deus. A primeira coisa é fazer pausas. Eu e você precisamos de pausas para que cresçamos no nosso relacionamento com Deus. Nas pausas, é o momento que você para a sua atividade, para você então estar com Deus. Você intencionalmente vai fazer pausas para você estar com Deus. Você pode dizer, pastor, mas Deus está comigo o tempo todo. Sim, Deus está com você o tempo inteiro. Deus, Ele está ao amanhecer, ao anoitecer, quando você dorme, quando você trabalha, quando você anda, quando você dirige, Deus está com você. Você pode estar com alguém 24 horas, mas talvez não dando atenção para essa pessoa. Você pode estar num culto como esse, entrar numa reunião como esta e sair dessa reunião sem dar atenção para alguém ou sem receber a atenção de alguém. E não é isso que a gente ensina para ninguém, mas isso pode acontecer. Nós ensinamos as pessoas, todo ser humano que entrar aqui dentro, ela é digna de ser acolhida, de ser bem acolhida, recebida e que possamos dar atenção a essas pessoas. Agora, você pode estar com um amigo, com um parente, com o seu cônjuge, com seus filhos. Você pode estar na mesma casa, debaixo do mesmo teto, mas não passar tempo com as pessoas que você convive. Tem gente que convive com amigos, colegas, mas não passa tempo. Não preste atenção nessas pessoas. Então, para você desenvolver relacionamento com Deus, você precisa fazer pausas. E essas pausas, elas estão imprimidas em todo o relacionamento dos nossos pais. Quando você olha para a Bíblia inteira, nós vamos ver que esses grandes homens e mulheres de Deus, eles tinham pausas para estar com Deus. Tempos específicos para parar e estar com Deus. Fazer pausas é você parar para respirar o ar da eternidade. É você fazer pausas para você respirar Deus, para você se reconectar com o Criador, para você ser inspirado por Deus. Às vezes, pessoas fazem pausas para ir a Deus para fazer petições. Só fazem pausas para pedir, mas não é disso que eu quero falar hoje. Essas pausas, elas dizem respeito a você ir para Deus, não para conseguir algo, mas para estar com alguém, para você passar tempo com alguém. É você lembrar de que Deus, Ele está intimamente querendo, desejando se conectar com você. Mas as pausas, elas redefinem, elas apontam para você o caminho de volta para a origem. Lá em Gênesis capítulo 3, eu não vou ler, mas a gente se lembra do que Deus fazia toda a viração do dia. A Bíblia diz que toda a viração do dia Deus vinha e passeava no jardim do Éden. Deus caminhava no jardim do Éden e ali Ele se relacionava com Adão e com Eva. Deus tinha relacionamento com Adão e Eva. Até um dia, diz lá em Gênesis 3:8, que Deus veio, como Ele sempre vinha, na viração do dia, e Ele observou que Adão e Eva haviam se escondido. E Ele perguntou: Adão, onde estás? Onde tu estás? Onde você está, Adão? Não porque Deus não soubesse onde ele estava, mas Deus queria chamar a atenção de Davi, de Adão. E às vezes, nós também, na nossa atividade diária, no nosso ritmo de vida, na nossa frenética agitação, a gente se esquece de fazer pausas para estar com o nosso Criador. Essas pausas, elas vão direcionar você para Deus. Eu vou falar de 2 pausas que nós precisamos fazer. 2 pausas. Pausas intencionais diárias.
Pausas que eu e você precisamos fazer. Não porque a gente quer, mas porque a gente precisa fazer. Porque muitas pessoas elas acham que a vida delas vão ser transformadas se elas tirarem boas férias. Pararem e vou tirar umas boas férias para a minha vida mudar. A sua vida não muda assim. A sua vida muda com uma mudança diária e constante. São hábitos repetitivos. Tem pessoas que elas têm um hábito de uma agitação do ano, durante o dia, durante o mês, durante o ano inteiro. E não é apenas uma pausa de 5 ou de 10 dias que vai resolver o seu problema. Você precisa ter pausas diárias, porque essas pausas fazem parte do que Deus criou-nos, projetou a gente dentro da sua criação. O nosso cérebro, ele precisa dessas pausas. Cientificamente é comprovado que nós precisamos, o nosso cérebro precisa de pausas, o seu corpo precisa de pausas, a sua alma precisa também de pausas e também o seu espírito precisa dessas pausas. As pausas são como uma forma de nos tornar conscientes da presença de Deus. Então, pausas intencionais diárias. Essa era uma prática comum com os pais da fé. E era uma prática comum também na igreja primitiva. Davi, por exemplo, praticava pausas 7 vezes por dia. Uau! 7 vezes por dia, Davi praticava pequenas pausas, ou mini sábados. Davi intencionalmente fazia pausas. Está lá em Salmos 119, versículo 164. Olha o que diz: 7 vezes por dia louvo o seu nome. Davi fala isso. 7 vezes por dia eu louvo o seu nome por causa das suas justas ordenanças. Davi foi um homem extraordinário, conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas o que fez Davi conhecer a importância dessas pausas? Davi descobriu a beleza do Senhor. É por isso que quando ele foi escolhido por Deus, a sua família o rejeitava, o seu pai nem o contou, nem o projetou para ser o rei de Israel, porque ele chamou os demais filhos. Davi estava lá naquilo que ele sempre fazia, cuidar das ovelhas. Mas Davi tinha uma prática: 7 vezes por dia eu paro para te louvar, eu faço pausas para refletir nas ordenanças do Senhor. Davi fala no Salmo 119, que é um dos salmos lindos da Escritura, onde ele fala o prazer que ele encontrou em Deus. Davi tinha prazer em estar com Deus. Davi tinha prazer em contemplar o Senhor. Davi tinha prazer em louvar o Senhor. E Davi tinha prazer na lei do Senhor. É por isso que ele mesmo escreveu no Salmo 119: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Ele fala dezenas de vezes: como eu amo a tua palavra, como eu amo os teus preceitos, como eu amo estar na tua palavra, na tua presença. Foi Davi que declarou: como eu amo o teu santuário, estar na presença de Deus. Então essas pausas, elas vão direcionando o meu e o seu coração para a origem, lá no Éden, para aquilo que Deus criou o ser humano para estar na sua presença, para estar e contemplar a face de Deus. Por que as pausas diárias, elas são tão necessárias? Se os nossos antigos, os nossos referenciais, exemplos, os nossos pais na fé, como Davi, Abraão, Moisés, e também outros patriarcas como Daniel. Daniel é um grande exemplo para a gente. E Daniel também tinha essa prática de fazer pausas diárias. Olha só o que diz em Daniel 6,10. Daniel foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Eu escolhi essa versão intencionalmente, porque essa versão deu aqui uma dica. Ou seja, algo que ele fazia não só de vez em quando, mas algo que ele fazia diariamente. O que ele fazia, o que costumava fazer.
3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Observe essa parte. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava. Você pode falar, pastor, eu oro o tempo inteiro. Eu oro trabalhando, limpando, construindo, dirigindo. Você pode orar o tempo inteiro. Isto é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você ore sem cessar. Você pode trabalhar, você pode dirigir, você pode até estar conversando com alguém e orando no seu espírito, orando interiormente. Você pode estar no supermercado, você pode estar no trabalho, você pode estar numa reunião e estar em oração no seu espírito. Mas existe uma pausa necessária, queridos. Não é essa oração que muitos cristãos, eles até usam, aí eu oro o tempo inteiro. Eu falo com Deus o tempo inteiro. Não, é uma oração que você vai fazer pausas. São momentos de relacionamentos, de estar com Deus. Porque alguém pode estar falando com alguém, mas não está estando de fato presente com essa pessoa. Eu, lá em casa, a Priscila sabe disso, às vezes, porque acho que é uma coisa que as mulheres fazem muito, né? Mulher tem uma habilidade de fazer 5, 10 coisas ao mesmo tempo. Homem já não tem isso. Mulher consegue estar com uma coisa na mão, pensando em outra, falando com alguém, falando com você, e às vezes elas estão fazendo várias coisas. O homem é mais mental, é racional. O homem para, ele raciocina, ele pensa. E às vezes eu falo, Priscila, para você me escutar, para você não entender o que eu estou falando. Porque é bom você estar conversando com alguém e a pessoa está olhando, está ouvindo. É desagradável você conversar com alguém, a pessoa está no telefone. Você está conversando, ela está para baixo. Você está conversando, ela está olhando para o lado. Está conversando, ela está pensando em outra coisa. Então, é isso que Deus espera de mim e de você. São pausas intencionais para você estar com Deus, para você dar um tempo de qualidade com Deus, passar tempo com Deus. Davi fazia isso, Daniel fazia isso. Agora, os nossos pais da igreja faziam isso. E eu achei alguns textos bem interessantes, que quando eu estava lendo Atos, no começo desse ano, chamou-me muito a atenção novamente, porque eu já havia lido Atos algumas vezes, mas esse ano eu fui marcando na minha Bíblia. Às vezes que eu comecei, nesse ano pela primeira vez, destacar algo que eu achei interessante. Os horários fixos de oração que eles tinham. E toda a minha Bíblia está marcada. Eu comecei a marcar, porque passou me chamou muita atenção a forma como a igreja em Atos orava. Eles tinham turnos de oração, eles tinham um tempo fixo de oração. Não é orar a hora que você quer, a hora que você pode. Não, é você ser intencional, é você colocar na sua agenda tempos. Pode ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, mas é um agendamento com Deus. Agora é a hora de eu estar com Deus. Observe só o que eles faziam. Atos capítulo 3, no verso 3 fala assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Eu destaquei essa parte. Não era qualquer hora, era na hora da oração. Eu pergunto para você hoje, qual é o seu tempo de estar com Deus? Qual é o tempo que você faz pausas no seu dia para estar com Deus? Você tem agendamento com o seu trabalho, você tem agendamento para uma reunião, você tem agendamento para ir ao médico, você tem agendamento para fazer uma ligação, você tem agendamento para fazer um orçamento de trabalho, você tem agendamento para olhar uma nova proposta de trabalho, uma casa, um contrato, para você ter, talvez, fazer alguma coisa importante. Agora, o porquê não fazermos pausas para estar com Deus? Pare e pense. Qual que é a sua pausa marcada na sua agenda para estar com Deus? Pedro e João estavam subindo a oração. Tem uma outra versão que fala assim: a hora para a oração da hora nona. Para a oração da hora nona. Hora nona na Bíblia é às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Eles comumente dividiam o dia em algumas horas. Primeira hora do dia, às 6 da manhã. Terceira hora do dia, 9 da manhã.
Sexta hora do dia, meio-dia. Né? E a Bíblia fala muito, eu comecei a marcar os horários. Foi a sexta hora que Jesus encontrou a mulher samaritana ao poço, cerca da hora sexta. Hora nona é a hora que eles faziam o primeiro sacrifício. A hora nona, 3 da tarde, é o segundo sacrifício do dia. Isso é muito relevante. As pausas diárias, elas são muito relevantes para Deus. Eu até acredito que existe no calendário de Deus os momentos que Ele escolhe se manifestar para nós. Você pode falar, pastor, mas cada lugar do mundo é um horário diferente. Sim, mas existe um horário no calendário de Deus. Existe um horário no calendário do Senhor que Ele realmente procura encontrar-se com a gente. Olha o que diz lá o texto de Atos 10, 9. No outro dia, quando eles estavam se aproximando da cidade, por volta de quê? Do meio-dia. Meio-dia é a hora sexta. Pedro subiu ao terraço da casa dele para orar. Não é por acaso que o Espírito Santo, meus amigos, registrou esse detalhe. Pedro subiu para o terraço. Pedro estava em Jope, na casa de alguém, mas naquele horário específico, Pedro foi orar. Perto ou cerca da hora sexta ou ao meio-dia. São momentos de encontros, pausas. Né? Pedro possivelmente aprendeu com Jesus, porque Jesus tinha pausas. A primeira pausa dele era quando o galo cantava, de madrugada. Jesus tinha um costume de fazer várias pausas. De manhã bem cedo ele orava, alta madrugada ele saía para orar. Agora, essas pausas, elas não são uma regra, mas ela vai ser de pessoa para pessoa. Talvez para você, o seu horário de pausa pode ser um horário que para um outro não seja o melhor horário. Né? Talvez para você seja ideal você fazer de madrugada, ou bem cedo da manhã. Talvez, chega meio-dia, você faz uma outra pausa. É uma dica para você aqui hoje. Meio-dia, você vai lanchar? Faça uma pausa. Não só para comer, para lanchar, mas para estar com Deus. Que tal você lanchar com Deus? Deus, eu vou me desconectar da mídia, eu vou me desconectar do WhatsApp, eu vou me desconectar das notícias, eu vou comer com Deus. Eu vou tirar o meu lanche para ter um tempo com Deus. Eu descobri que, a gente vai falar já já um outro ponto, que quando você convida Deus para essas pausas, isso vai gerar um nível de relacionamento, de intimidade extraordinário com a sua vida. Você vai crescer no seu relacionamento, escute-me, acredite nisso, vai mudar o seu relacionamento com Deus. Mas não é de um dia para o outro, é numa rotina, é num hábito. Você desenvolvendo um hábito, você vai notar que a sua vida com Deus vai ficar muito melhor. Você vai crescer em conhecer a Deus, no seu relacionamento com Deus. Pedro e João, agora olha Atos 10, 30, no mesmo capítulo. Cornélio respondeu: 4 dias atrás, eu estava, e eu escolhi essa versão porque ela fala assim, olha, eu estava por volta deste mesmo horário. Ou seja, há 4 dias atrás eu estava fazendo a mesma coisa, neste mesmo horário. Que horas? Às 3 da tarde. A hora, na verdade, nona, tem que mudar, eu acho que eu coloquei errado. A hora nona, às 3 da tarde. Diz a Bíblia que a hora nona, de repente um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Cornélio, pelo contexto aqui bíblico, dá de entender que Cornélio, ele tinha uma prática de orar todo dia às 3 da tarde. Ele tinha uma pausa na sua agenda. Pausa. Cornélio, ele orava comumente a esse horário. Bem provável que ele tinha outros horários de orar também. Mas a Bíblia enfatiza, no capítulo 10, um pouquinho antes, no capítulo acho que 5, 8, fala que ele estava às 3 da tarde orando. Estava ali orando. Ele tinha um hábito de orar. E no versículo 30, e agora ele está contando para Pedro, olha, eu estava há 4 dias atrás orando às 3 da tarde, quando um anjo apareceu para mim. É nessas pausas que você vai crescer no relacionamento e na revelação de Deus. É ali que você vai ter encontros marcantes com Deus. É nessas pausas que a gente vai crescendo na nossa intimidade com Jesus. Os judeus devotos no tempo de Jesus
oravam de 2 a 3 vezes por dia. É lógico que tinha um aspecto religioso, mas era uma prática dos pais da igreja. Jesus tinha o costume de orar algumas vezes por dia. Você o via orando várias vezes por dia. Então, como que você pode crescer no relacionamento com Deus? Primeira coisa, pausas. Pausas intencionais diárias. E a outra pausa que eu quero falar dela são pausas semanais para descanso. Você e eu precisamos fazer pausas semanais para você descansar. Deus te deu 7 dias na semana e Ele nos instrui a você separar um dia para descanso. E é lógico que hoje não há regra de que dia tem que ser isso. Desde que você entenda que o dia é uma pessoa, né? O sábado foi estabelecido para descanso, mas a gente entende que o sábado é uma figura não só de uma prática que você precisa exercitar, mas o sábado representa uma pessoa, o próprio Cristo é o descanso. Ele fala, aprendei de mim, aprendam de mim, porque se você aprender de mim, você vai encontrar descanso. E você vai encontrar um descanso que vai vir não de não fazer nada, mas de você encontrar contentamento, prazer, deleite na minha presença. Porque essa pausa semanal não é você não fazer nada, não é você ficar com o braço para cima, não é você ficar o dia inteiro na televisão, não é você ficar o dia inteiro talvez de perna para cima, não, é você encontrar um dia para você quebrar o ciclo da sua atividade semanal. É você parar de fazer o que você faz todo dia, você fazer uma pausa, agora eu vou colocar um fim no ciclo de trabalho, eu vou colocar aqui um fechamento, eu vou fazer uma outra coisa em que eu possa encontrar recriamento, reabastecer o meu espírito, as minhas emoções, o meu corpo, reabastecer a minha mente. Você pegar um bom livro, sabe, sem aquela obrigação, mas você pegar um bom livro e apreciar um bom livro, uma boa leitura. É você estar debaixo de uma árvore, ou apenas sentar na sua sala e contemplar as árvores, os passarinhos. Minha esposa gosta de fazer isso. Um dia atrás, eu tive que pedir o vizinho da minha casa, porque por 15 anos ele nunca podou aquela árvore. Eu tive que pedir, você me permite subir, pular para o seu lado e podar essa árvore? Ele falou, pode fazer então. Aí eu pedi um irmão querido que da igreja, um voluntário, você pode me ajudar? Não vou falar o nome dele, mas ele foi tão gentil, e num dia estava tão quente, irmão, que eu falei, meu irmão, dá uma pausa que eu não estou conseguindo continuar. Aí a gente colocou uma escada do meu lado de cá e uma escada do outro lado, porque o vizinho não faz nada, é cheio de mato do lado. Aí eu coloquei uma escada, eu subi na escada e pulei para o outro lado. E a gente começou com o motosserra, cortamos. E agora a minha esposa consegue olhar para a janela e ver o céu, ver os passarinhos, porque estava tudo fechado. Estava uma moita de mato. E agora é tão bom, porque você olha e você consegue ver o passarinho, você consegue ver o céu, você consegue ver o ar. Porque isso faz bem, de manhã você olhar para a natureza, sabe, você ter contato com a natureza, você dar uma pausa no seu dia, para não fazer aquilo que você faz todo dia, você olhar para os seus filhos, conversar com eles, sentar na mesa, tomar um café, almoçar, jantar juntos com a sua família, trocar ideias, trocar experiências, você ter um bom papo, ligar para a sua família, conversar com seus amigos, com seus irmãos. Sabe, essas pausas semanais são necessárias para você crescer no seu relacionamento com Deus. Segunda coisa, necessária para você crescer no seu relacionamento com Deus. E essa é uma prática que eu vou dizer agora que tem sido muito, muito difícil de ser praticada hoje. É uma prática que é praticada pelos nossos pais, mas que ela é tão hoje difícil de ser praticada e negligenciada. Silêncio. Silêncio. Para você crescer no seu relacionamento com Deus, você precisa praticar o silêncio. Silêncio. Vivemos num mundo barulhento e cheio de distrações. A maioria de nós tem medo do silêncio, gente. A gente tem medo do silêncio. Eu não tenho medo do silêncio. Graças a Deus, lá em casa a gente procurou ensinar os meninos a não terem medo do silêncio, porque o silêncio faz bem para a gente.
Tem hora que é importante você ter silêncio. E nessas pausas, você precisa incluir o silêncio. Porque a gente está rodeado de barulho, distrações, de barulho de todos os lados, barulhos externos e barulhos internos. O silêncio é necessário para você experimentar crescimento no relacionamento com Deus. Eu não consigo ver na Bíblia aqueles homens e mulheres que nos inspiram a não parar e a não exercer o silêncio em suas vidas. Eles tinham silêncios com Deus. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 6, uma dica de Jesus para mim e para você. Versículo 6, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta. E essa é uma questão hoje que é pouco praticada. As pessoas, elas usam o argumento, não, eu oro muito, eu oro no meu trabalho, eu oro no meu carro, eu oro o dia inteiro. Querido, é diferente. Há uma orientação de Cristo, do Novo Testamento, do Evangelho. Feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Ou seja, fechar a porta é se isolar, é você silenciar as vozes externas, é você se colocar em solitude, é você se separar, é você estar, agora fazer uma pausa e estar no seu momento com Deus a sós. É tempo com Deus a sós. Isto é necessário para o seu crescimento espiritual. Feche a porta, é você se isolar de duas coisas: do barulho que está o tempo inteiro ao nosso redor e do barulho interno que está sempre nos trazendo inquietações, ansiedades, medos, preocupações. Todos nós lidamos com esses sentimentos e nós precisamos parar. A solitude nos tira as pessoas e as coisas de nós. Solitude vai fazer você ficar longe das pessoas e de coisas. Agora, o silêncio é a prática de acalmar toda a voz interior e exterior para estar com Deus. Você e eu precisamos do silêncio. O silêncio nos possibilita prestar atenção a Deus. Por isso que eu acredito que é quase impossível, eu acho quase impossível, gente, crescer no nível de relacionamento profundo com Deus se não há silêncio. Porque a gente está o tempo inteiro bombardeado por barulhos. Olha o que diz o Salmos 37, que é um dos salmos que eu mais gosto na Bíblia. Descansa no Senhor, que é um texto muito conhecido. Espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Eu fui olhar essa palavra que descansa, descansa no Senhor. Sabe o que significa no hebraico? A palavra no hebraico é daman, que quer dizer estar em silêncio, estar calmo, esperar, ser mudo, crescer mudo. Essa é a arte do silêncio. Para você crescer no relacionamento com Deus, você tem que silenciar, tem que colocar silêncio. E descansar no Senhor é silenciar-se, porque a gente associa oração a petição, a falar. A gente já vai falando, a gente chega para Deus já falando, e já chegamos para fazer pausa para conversar com Deus, quando deveríamos nos aproximar de Deus primeiramente com silêncio. Silêncio, você coloca ali um momento de silêncio, espera no Senhor, descansa no Senhor. É necessário você colocar o descanso para que você possa crescer no relacionamento com Deus. Nós vemos que durante vários momentos da Bíblia, Deus se revelou com barulho, com vozes, com trovões, com atos extraordinários. Mas Deus também se revelou no silêncio, para muitos homens e mulheres de Deus, no silêncio. E eu acredito que foi no silêncio que Deus foi mais experimentado. A sua voz suave, a sua voz que é audível, a sua voz que ela vem muito gentil no nosso coração. É nesses momentos que a gente experimenta a beleza do relacionamento com Deus. A terceira coisa para você crescer no relacionamento com Deus, a primeira é pausas. A segunda é o quê? Muito bem, não esqueça disso. Você precisa do silêncio. Todo dia na sua vida, não é de vez em quando, todo dia. Você precisa fazer
pausas e em silêncio. Refletir, reflexão. Sabe, faça uma introspecção. Escuta a sua alma, escuta o seu espírito. Fala, Deus, tu estás aqui, mas eu quero te ouvir agora. Eu quero te escutar. Eu quero ouvir a tua voz. E aí vem a terceira coisa, foco. Nós precisamos de foco, concentração. E aqui eu queria dar uma dica para você, não seja apressado no seu tempo com Deus. Para você ter foco, você não pode ter pressa. Eu já tive experiência na minha casa, quando a gente vai ter devocional em família, e às vezes eles estão com pressa, geralmente os meninos. Hoje eles estão maiores, já cresceram, mas eu me lembro quando eram menores, era uma pressa. E aí pai, já terminou? Está terminando? Quanto menor, mais apressado. Na verdade, a nossa falta de esperar e de calma é um grande sinal de maturidade nossa. Quanto mais apressado, mais imaturos e criança a gente está. Ou a gente volta, a gente regride, Quando você está irritado, você está regredindo. Porque quanto mais manso, mais calmo você está, mais controlado, mais cheio do Espírito Santo. E essa é uma arte importante, foco. E hoje também isso é um item muito difícil da gente praticar foco. Por causa das muitas coisas que a gente está envolvido. A gente está envolvido com uma nuvem grande de testemunhas. Como diz lá em Hebreus 12. Você está rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas. Internas, do lado, invisíveis, visíveis. A gente está rodeado de barulhos. E o foco é difícil. Mas o foco, ele vem pelo silêncio. Tem que fazer o silêncio. Depois o foco. Por que o foco é importante? Porque o foco, ele vai fazer você concentrar naquilo que você está ouvindo de Deus e naquilo que você está aprendendo de Deus. Seja na palavra, seja na oração, naquilo que você está ouvindo, naquilo que você está louvando, quando você está adorando a Deus, quando você está refletindo, meditando. O foco vai trazer você e o foco te possibilita descer para o coração o que você está aprendendo. Porque quando a gente não tem foco, você não consegue trazer para o coração. Sem foco. É por isso que a Bíblia, ela recomenda, olha, medita na palavra, na lei do Senhor dia e noite. Isso é foco, é você colocar foco. Porque aquilo que você não guarda, você não vai conseguir praticar. É a prática, sabe, da repetição. E o foco, quando você focaliza em algo, você vai aprender. Você vai assimilar, você vai descer para o seu espírito, você vai possibilitar aquilo tornar profundo no seu espírito. Isso vai libertar você, sabe, dos pesos. O foco, a concentração é necessária. E muitas vezes, quando você vai praticar um relacionamento com Deus, eu às vezes preciso disso. Às vezes eu vou ter o tempo com Deus, eu vou ter o meu tempo de pausa. E às vezes tem dia que eu preciso de 10 minutos para poder acalmar o meu coração. Porque quando eu vou orar, eu estou agitado. Eu estou com a minha mente em muitos lugares. E talvez é necessário 5 minutos, talvez 8. Tem dia que é 2. Tem dia que eu não preciso de nada. Eu já chego, eu estou no Santo dos Santos. A glória de Deus já está ali. Mas tem dia que eu preciso de uns 10 minutos. Talvez até mais. Porque talvez os barulhos, as ansiedades, as tensões, as inquietações, as pressões, as perturbações do dia, da vida, que tentam sufocar o quê? A nossa audição, o nosso espírito. E precisamos do foco. O foco é para você acalmar. Então quando você vai ter tempo com Deus, sabe, lembre-se disso, não tenha pressa, acalme o seu coração. Faça como diz lá em Salmos 46:10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquietem-se. Fiquem quietos. Sabe, não tenha pressa. Deus é Deus. Porque às vezes a gente já quer uma resposta rápida, a gente quer ir para o próximo capítulo, mas tenha paciência, aquiete-se, espera em Deus. Primeira coisa, pausas. Segunda coisa, silêncio. Terceira coisa, tenha foco. E a última coisa, para você crescer no relacionamento com Deus, Escritura. Escritura, palavra de Deus. Você sabe disso, já ouviu isso. Mas a grande questão é,
Isto é o que você mais precisa no seu dia, para você crescer no relacionamento com Deus. Nós temos desafiado aqui a igreja a gente ler juntos o livro de Êxodo, e nós não paramos, nós vamos voltar. Na semana que vem, na próxima terça da semana que vem, a gente vai voltar. Eu quero encorajar você a voltar. O Júnior concluiu aqui a última terça-feira. Nós vamos retomar, porque nós não vamos ter pressa. Nós queremos ouvir Deus nas Escrituras. Nós queremos conhecer Jesus nas Escrituras. Nós queremos ver o Cristo no Êxodo. Nós queremos passear e queremos mergulhar nas profundezas de Deus. A Escritura, a palavra de Deus é a base para um relacionamento profundo e sólido com Deus. É através da Escritura Sagrada que você vai crescer de modo sólido, de modo profundo e de modo permanente. Sabe? Quando você vai ter pausas com Deus, quando você vai ter silêncios com Deus e foco, tudo isso vai te levar para você assimilar, para você compreender, para você aprender, para você guardar, para você meditar, refletir na palavra de Deus. Esse texto não está aí, mas eu queria que você abrisse comigo no Pro Presenter, 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 3 e no versículo 18, 2 Coríntios, fala assim, a versão NVT, fala assim: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. 2 Coríntios 3,18 na NVT. Olha, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem. Olha que interessante. O Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente. Ou seja, eu e você precisamos voltar para essas práticas que os nossos pais praticavam, que os nossos irmãos da igreja primitiva praticavam. Pedro e João faziam isso. O apóstolo Paulo fazia isso. Cornélio, que ainda nem era convertido, praticava, ele tinha essas pausas. Cornélio praticava, porque ele aprendeu que isso é o caminho da espiritualidade. Isso é o caminho para você crescer no relacionamento com Deus. Isso é necessário para você desenvolver a sua espiritualidade. Eu e você, meus amigos, precisamos de crescer na nossa espiritualidade. Precisamos fazer o nosso homem interior crescer. Precisamos fazer o nosso espírito crescer. Porque a salvação é de imediato. A salvação acontece no momento que você a recebe pela fé e pela graça. A salvação é um dom da fé. A salvação é um dom de Deus. Ela vem quando você crer, quando seus olhos são abertos, quando você recebe a palavra de Cristo, quando você abraça a obra de Cristo, você é salvo pela fé. Obra de Deus, não é a sua obra, é uma obra totalmente de Cristo. Mas o seu crescimento é gradativo, está aqui no texto. O seu crescimento é dia a dia. Você vai desenvolvendo espiritualmente, você vai crescendo espiritualmente, não como informação, queridos. Sabe, você estudar teologia é super importante. Eu recomendo, tenho boas recomendações. Se você quiser fazer um bom curso de teologia, me procure, que eu vou indicar para você, eu vou te recomendar um curso que nós conhecemos, de um bom conteúdo, de uma boa teologia, não de uma teologia mista que está contaminada, porque infelizmente há muitas teologias contaminadas pelo homem. Porque toda tentativa teológica é interpretar a Escritura, isso é tentativas humanas. Por isso que eu prefiro ficar com isso aqui, a palavra de Deus. Vamos ler, vamos estudar, vamos comer a Escritura, vamos refletir a Escritura, porque os estudos secundários são instrumentos para te dar dicas, para você estudar sistematicamente a Bíblia, mas não ignore a palavra é o seu estudo, a palavra é a sua vida, a palavra é o seu pão diário. A palavra é o pão do seu alimento diário. Como disse Jesus em Mateus 4,4. Jesus disse, as Escrituras, Mateus 4,4 está na tela o texto. As Escrituras nos dizem que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja,
a Bíblia, a Escritura é o seu alimento diário. Então, vamos valorizar a palavra de Deus. Tem tantos irmãos hoje no mundo que estão querendo ter uma Bíblia, estão buscando ter acesso a um pedaço de Bíblia, a umas folhas da Bíblia, porque eles não podem. Tem pessoas hoje que estão cruzando de um país para o outro, que estão em busca de um pedaço da Bíblia para se alimentarem, porque eles não têm acesso. Hoje, você e eu temos acesso, de todas as formas. E muitas vezes, a gente coloca a palavra de Deus ali do lado. Colocamos ela em vários lugares, colocamos no telefone, mas a gente não usa. Então, eu queria encorajar você hoje a crescer no seu relacionamento com Deus. Esses 4 itens são simples, mas eles são indispensáveis. E se você praticá-los, você vai ver uma mudança drástica na sua espiritualidade e no seu relacionamento com Deus. Amém, queridos? Fique de pé comigo para fazer de conta que a gente já está terminando. Eu queria que você virasse para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, minha irmã, meu amigo, diga assim, pratique esses 4 itens. Fala assim, pratique esses 4 itens. Coloque em prática. Eu vim trazer para você hoje a lembrança, aquilo que é essencial para o seu viver diário, aquilo que é essência, aquilo que é necessário para você sobreviver e para você desfrutar e você viver uma vida plena, uma vida saudável, uma vida abençoada, uma vida completa em Jesus. Ele mesmo disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. Essa vida em abundância está disponível para você viver, para você desfrutar. Você pode levantar suas mãos para Ele, para aquele que é a fonte, aquele que sustenta a sua vida, que mantém você de pé hoje, respirando. O ar Ele pode te dar, o ar natural para você respirar o oxigênio, mas você precisa de um outro ar. Você precisa do ar da eternidade. Você precisa do ar divino, o ar que te faz se reconectar com aquilo que é eterno, aquilo que te faz voltar para o senso de propósito, o senso de prazer, o senso de origem. É lá na origem, no Éden, que você pode encontrar de volta o significado da vida. É nessas pausas que você vai descobrir o real sentido e significado de você viver, existir, respirar e comunicar os planos e os propósitos de Deus. Se você acredita nisso, se você crê nisso, levante suas mãos. Eu queria que você fizesse uma oração individual, pessoal, interna agora com o Pai. Que você possa pedir ao Espírito Santo para trazer vida nessas palavras dentro de você. Que você possa pedir ao Pai para que Ele possa trazer hoje um avivamento interno, interior no seu coração. Que você possa conseguir aplicar essas verdades tão simples, mas tão essenciais, inegáveis. Verdades que você precisa para a sua vida diária. Deus, eu oro nesta manhã para que você possa nos avivar, trazer, ó Deus, um despertamento hoje interno, que o Senhor possa comunicar a nós essas verdades, que foram praticadas pelos nossos pais, pelos nossos, ó Deus, antepassados, os exemplos de fé que nós temos em toda a Escritura, desde os tempos remotos até os tempos mais modernos, no último tempo que foi praticado pelos discípulos da igreja primitiva. E nós oramos, ó Pai, que o Senhor possa iluminar o nosso coração, que o Senhor possa nos levar à simplicidade, ó Deus, da caminhada com Deus. Vinde a mim, ó todos vós que estáis cansados e pesados e sobrecarregados. Vinde a mim, o Senhor diz, vinde a mim e eu vos aliviarei. E vocês encontrarão, aprendam de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para vocês mesmos. Descanso emocional, descanso terapêutico,
descanso para as suas emoções, para o seu cérebro, descanso para o seu corpo, descanso para o seu espírito, e você vai encontrar prazer. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor, diz o Salmo 37, diz, descansa no Senhor. Ou seja, esteja ali nessas pausas. Façam pausas no seu dia, crie agendas de horários pequenos para você estar com Deus, para você contemplar o Criador, para você olhar para cima e lembrar o seu coração: tudo que há em mim, louve ao Senhor. Oh, alma minha, louve ao Senhor. Alma minha, louve ao Criador. E tudo que há em mim, louve a Deus. Que você possa voltar para a solitude, para o silêncio. Que você possa colocar sua mente em foco, meditando, parando, concentrando-se naquilo que é essencial, naquilo que vai trazer a fonte de vida, porque Cristo é a fonte da vida eterna. É de Cristo que jorra as águas da vida. O texto que nós lemos hoje, lá em 2 Coríntios 3,18, porque o Senhor é o Espírito. O contexto desse texto fala que nós devemos contemplar a beleza do Senhor como no espelho, ou seja, através da Escritura. Quando você pega a palavra de Deus, quando você segura, quando você não fica parado nas muitas faces que a gente contempla durante o dia. Quantas faces você para ver, para você fazer pausas no dia? Em quantas faces você já calculou, você já contou quantas faces você vê, você contempla no dia? Pare e pense nisso. Quantas faces você contempla no seu dia? Agora, quantas pausas você tem feito para contemplar o seu Senhor, o seu Criador? Pai, nos ensina, Senhor, nos ensina nessa manhã, Jesus. Nos traz de volta para a origem, para a essência da adoração. Se você puder, Caleb, se você se lembrar, a gente podia cantar aquela parte: estou voltando para a essência, e a essência és tu. Eu acho que um Ré maior segura bem. Estou voltando para a essência, e a essência és tu. Oh Espírito Santo de Deus, nos leva de volta para este lugar, Senhor, para a essência. Jesus, tu és a essência. Ó Cristo, tu és a essência.